Então essa é a categoria da manipulação. Porém, como você pode ver aqui, ela é mais utilizada no meio de campeonatos entre mágicos e outros mágicos, certo? São pouquíssimas as vezes que você vê isso na televisão, e mais raro ainda algum cliente chegar para te contratar procurando que você utilize de manipulação. Porém, o que a gente sabe é que também outra arte que utiliza bastante da manipulação, porém de uma outra maneira, é o Close-Up Magic. Essa sim é uma categoria que é muito contratada, ela não é utilizada apenas em competições, onde a gente trabalha com todo tipo de objeto, não exige tanta habilidade quanto a manipulação, porém exige sim alguma habilidade, principalmente porque ela é feita muito próxima ao espectador, diferente da manipulação, que geralmente é feita em palco, né? Então temos aqui o Close-Up Magic. E outras categorias que nós temos, deixa eu me relembrar aqui o que eu escrevi antes. Tá ok, perfeito. Salão, tô colocando as principais aqui embaixo. Perfeito. É que eu quero manter a ordem. Salão infantil. Tem mais uma aqui que eu vou escrever daqui a pouco. Perfeito. Então, ok. Eu comecei pela manipulação para mostrar esse aspecto. Porém, a minha especialidade particular é essa aqui, ó. Essa é a minha especialidade. Close-Up Magic, salão infantil. O que é salão? Salão é qualquer espaço grande. Qualquer espaço grande. Então, você utiliza de mágicas conhecidas como mágicas de médio porte, certo? São mágicas de médio porte que possam ser vistas a 10, 20, 30, 40 metros de distância e possam ser entendidas a essa distância. Como eu disse já antes, é diferente do Close-Up Magic, você tem que estar próximo para a pessoa apreciar. Temos o salão, que entra nessa categoria. O salão é parecido com o infantil, mas tem a diferença que você escolhe um repertório diferente. O repertório, apesar do infantil também geralmente ser apresentado em lugares grandes como o salão, que a pessoa consegue ver a mágica a 10, 20, 30 metros de distância, e você talvez use números parecidos. O infantil ele usa um repertório completamente diferente e específico para esse público-alvo. Já no salão, geralmente, são mágicas mais para adultos. São mágicas, hoje em dia, inclusive, o melhor termo para você utilizar para vender o seu show de mágica de salão, se encaixar, se você for um mágico bem-humorado, é o Stand-Up Magic, certo? Stand-Up Magic. Essa é a minha recomendação, inclusive. Se você quiser vender um show de salão, venda o seu show de Stand-Up Magic. Assim como o termo Close-Up Magic, o termo Stand-Up Magic, ele te ajuda a vender. E temos o tradicional show infantil. Este aqui são as minhas 3 principais áreas de atuação, apesar de eu já ter praticado praticamente todas as áreas da mágica, até mesmo a manipulação, bem no começo da minha trajetória, quando eu ainda tinha um professor, e um dos testes durante o meu curso era apresentar uma rotina de manipulação. Então eu apresentei uma rotina de manipulação em um palco para milhares de pessoas e ao som de Rock Balboa. E foi isso. Porém, como eu já disse, é muito difícil de trabalhar com manipulação, muito difícil de fazer dinheiro com manipulação,
porque geralmente é um nicho bem específico e aqui no Brasil, por enquanto, não temos um campo de trabalho muito alto com relação a isso. Porém, com esses 3 aqui, você consegue atingir muito mais do que R$5.000 por mês, que é o meu objetivo aqui, que é te mostrar como é possível você faturar mais de R$5.000 por mês se apresentando como mágico. Uma outra categoria também muito interessante, que apesar de eu não praticar tanto, também ela é bastante comercial, é o mentalismo. Apesar de que eu acabo de dizer que eu não pratico tanto, no sentido de eu não me vendo como um mentalista. Porém, mais pra frente, se você continuar me acompanhando, você vai ver que a minha rotina de salão, minha rotina infantil, ela usa muitos números de mentalismo, apesar de muitas pessoas acreditarem que crianças não vão entender, por exemplo, né, números de mentalismo, porém é possível sim. A gente utiliza muitos números de mentalismo no infantil. E uma outra coisa também que nós fazemos, que também não é comum, quando eu digo nós, eu estou me referindo a mim e ao meu parceiro de trabalho, Thiago, porque eu costumo me apresentar em dupla. Porém, uma coisa que eu faço muito é pegar números de close-up e adaptá-los para salão e para infantil. Porém, aqui só é possível fazer isso quando você já tem mais experiência, porque aí sim você consegue fazer um número pequeno servir para um palco grande. Como assim, né? Porque assim, mesmo um número sendo pequeno com relação a tamanho, por exemplo, uma mágica que use uma caneta, você fala, poxa, mas uma caneta é um objeto pequeno, uma caneta não dá para ser vista a metros de distância. Porém, mesmo ela não podendo ser vista a metros de distância, existem técnicas que você pode aplicar para que todos entendam a ilusão que está acontecendo com aquela caneta naquele momento. Então é isso que a gente costuma fazer com o Close-Up Magic, com o salão e com o infantil. Maravilha! Bom, eu coloquei aqui apenas as categorias principais. Eu poderia colocar outras. Vamos lá. Magia cômica. Falando em magia cômica, hoje em dia, se você for vender magia cômica, também eu vou recomendar você a usar o termo stand-up magic, porque apesar do termo stand-up magic não ter relação com o termo stand-up comedy, ele hoje em dia, graças ao sucesso e à divulgação do stand-up comedy no Brasil, as pessoas associam stand-up com comédia. Então, se você optar por apresentar um show de magia cômica, ou seja, um show com muito humor, com muito humor, então eu também recomendo que você se venda como stand-up magic, certo? Vai ajudar o seu cliente a entender do que se trata aquele show. Hoje em dia não adianta, o termo stand-up ele virou sinônimo de comédia, de humor, graças a essa onda que aconteceu nos últimos 10 anos, essa popularização do stand-up magic no Brasil, né? Do stand-up comedy no Brasil, né?